Muito bem, vamos lá. Nós vamos dar continuidade no nosso trabalho tratando do Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais, capítulo 6, Lei de Destruição, no item 2, Flagelos Destruidores, que nós conversamos na semana passada, iniciando, né, uma análise a respeito das tragédias que acontecem no nosso mundo desde os tempos mais antigos, e tentando entender por que tantas pessoas desencarnam ao mesmo tempo, por que há tantas transformações, muitas vezes de uma forma muito dolorosa na vida das pessoas. E aí então a doutrina nos traz uma orientação, falando primeiro que destruição, como a gente já estudou, ela significa transformação. A destruição, no nosso ponto de vista, que é bastante limitado, conforme os próprios espíritos já nos deram essa orientação, é uma visão em que nós estamos envolvidos de alguma forma com aquela situação, e ela nos toca nos nossos sentimentos, nas nossas impressões. Daí então nós temos essa visão de destruição. Mas a natureza, não se preocupando com o nosso tempo, não se preocupando com o nosso apego, ela por si mesma promove essas mudanças para que ela possa se regenerar e para que ela possa estimular a mudança, o progresso de todos os seres que estão ali, vivendo naquele cenário que ela nos ofereceu. Então aqui nós estudamos, né, no nosso estudo anterior, né, quem de vocês aqui assistiu ao vídeo que nós trouxemos sobre catástrofes no mundo aqui da retrospectiva que eu apresentei? Eu não sei exatamente, né? Pessoal, só escreve em PVT, por gentileza, para evitar a distração na área de texto, tá bom, Suzana? Só conversar em PVT que fica mais tranquilo para vocês. Então aqui, porque quem não viu, a gente pode reprisar aqui só para a gente ter uma introdução, tá? Eu não sei aqui se todos vocês chegaram a ver. Aí, vocês querem que eu coloque ou não coloco? Só para a gente fazer aqui então um reaquecimento, uma preleção. Vamos aqui só colocar de novo. Então, isso aqui é uma retrospectiva que eu trouxe, um trecho de uma retrospectiva de 2004, que traz para nós uma série de situações bastante dramática, bastante dramática que a nossa humanidade vivenciou naquele ano. E aí então eu separei esse trechinho para poder ilustrar aqui um pouco do nosso trabalho. Eu vou colocar de volta aqui então, e em seguida a gente já volta. Vamos lá. Recuperarmos o que o tempo destruiu. Afinal, de quem é a culpa? Da natureza? Tsunami. Que nome é esse? Ondas gigantes nasceram de um terremoto no fundo do Oceano Índico. 9 graus na escala Richter. Mudou até o eixo de rotação da Terra. No sul da Ásia, a natureza em fúria. Pesquisadores americanos viram a tragédia se formar. Como evitar? Avisar a quem? Uma onda de solidariedade invadiu a Terra. Fome, sede e doenças que estão por vir. Mais de 1 milhão de desabrigados. Milhares de mortos. Brasileiros também estavam lá. Lisa Maio e o filho de 10 anos, Gianluca, não resistiram.
E ainda há muitos desaparecidos. Nomes ao vento: Jenny, Charlie, Francis, Ivan, o terrível, furacões nas Américas, tufões no Japão e nas Filipinas. Quantos fenômenos! Oh my God! Mais de 800 tornados nos Estados Unidos. E até aqui. Um furacão, avisaram cientistas americanos. Para os brasileiros, seria um ciclone extratropical. Mas foi batizado Catarina. As ondas do mar engoliram barcos de pesca. Luciano foi salvo. Hamilton ficou 44 horas no mar. Quanta dor. Quanta chuva. Como chamar por socorro? A seca veio, sem nome, nem sobrenome. Batismo de fogo na floresta. Na Europa, o verão seco fez arder as matas de Portugal e Espanha. No Brasil, queimadas. Que a natureza perdoe a todos nós. Que trememos de medo até no Japão. À espera de ajuda, que veio num abraço. Outro. Mais um. Num gesto. E quem pensou em proteger a natureza? Wangari Maathai. A ambientalista foi a primeira africana a ganhar o Prêmio Nobel. Liderou o movimento Cinturão Verde para ajudar os pobres do continente a deter o desmatamento. Semeou a esperança plantando mais de 30 milhões de árvores por toda a África. Em nome da paz. Bom, esse foi um vídeo, bom dia pessoal que chegou, esse foi um vídeo de introdução que nós exibimos aqui na sala, no nosso primeiro estudo sobre flagelos destruidores, porque ele demonstra vários aspectos, várias situações vivenciadas por nós encarnados naquele ano, e de lá para cá não foi diferente. Muitas outras situações bastante dramáticas atingiram cada nação, atingiram cada sociedade, e aí então os questionamentos surgem. Por onde se encontra exatamente a lógica, onde se encontra exatamente ali o controle de Deus sobre esses dramas. Fizemos a leitura também de alguns trechos de um livro que eu tenho chamado As 100 Maiores Catástrofes da História. E aí então selecionei naquele dia alguns relatos aqui desse livro, e eu volto aqui agora a fazer mais algumas citações para a gente poder entender que os dramas que tocaram a humanidade não são atuais. Os dramas sempre aconteceram. Se nós não tivemos ali relatos sobre terremotos, nós tivemos relatos sobre fome, sobre doenças, sobre vulcões, sobre furacões, enfim, cada região e cada período com um relato diferente. Nós temos aqui, por exemplo, no período de 5 anos, entre 1896 e 1901, nós tivemos ali doenças, fome e seca que atingiram a Índia e levaram
8.250.000 mortos. Um breve relato de um missionário no sul da Índia naquele período, ele disse o seguinte: mulheres pobres e extenuadas, cobertas com meros farrapos, vêm e caem aos nossos pés dizendo: ó Senhor, nós não podemos sobreviver, nós não podemos deixar de morrer de fome, recebendo apenas 2,5 centavos por dia, com o preço dos grãos tão elevado e tendo um trabalho tão difícil como quebrar pedras. Depois, um outro relato que nós vamos aqui, na Ucrânia, 1932, fome na antiga União Soviética, 7 milhões de mortos. Aí temos aqui um outro relato, epidemia de varíola no México em 1520, 4 milhões de mortos. Os relatos que nós temos daquele período de estudiosos que faziam o estudo das populações pré-colombianas, né? Os habitantes do Novo Mundo jamais poderiam imaginar que uma doença tão dolorosa viesse a atingi-los, e a varíola era a mais temida do que a peste. Os que adoeciam necessitavam de roupas de cama e lençóis ou qualquer coisa que os aliviasse. Atingiam uma condição deplorável enquanto repousavam em suas minguadas esteiras, com as erupções de varíola estourando e supurando e avançando uns para os outros, a pele fedendo-se devido à aspereza das esteiras. Quando se viravam, toda a pele descolava do corpo e permanecia aderida ao local sobre o qual o doente repousava, e eram, então, uma grande nódoa de sangue coagulado num espetáculo pavoroso demais para se ver. E assim, fustigado por dores, resfriados e outras enfermidades, morriam como ovelhas infectadas. Um outro relato que nós temos também. Doença inglesa do suor, 1485-1551, 3 milhões de mortos. Um pouco mais adiante, inundações no Rio Amarelo e do Rio Yangtze, na China, isso em 2297 a.C., incontáveis milhões de mortos. O relato: o topo dos álamos que se enfileiravam às margens das estradas agora flutuavam como ervas das águas, mas em alguns lugares árvores centenárias com galhos ainda resistentes são escaladas por homens fortes pedindo socorro. Em uma localidade, o corpo de uma criança morta chegou à margem, flutuando em um baú com o seu nome e algum suprimento de comida. Provavelmente seus pais acreditaram que aquele fosse um local seguro. Em outro local, uma família com todos os integrantes mortos foi encontrada com uma criança devidamente postada num ponto mais alto e coberta de panos. Só que então o relato que vinha em esse livro, As 100 Maiores Catástrofes da História, relata que então, desde fome, doença, chuva, ciclones, acidentes atômicos, terremotos, acidentes ferroviários, acidentes aeronáuticos, e aí vai colocando. Mas o interessante é que a gente percebe uma grande concentração de desencarnes, né, de pessoas desencarnando ao mesmo tempo, desencarnes coletivos, nesses pontos, e isso nos impressiona pela quantidade. Mas só para a gente poder perceber que somos nós que damos o valor para aquele evento, dando a ideia de catástrofe, dando a ideia de grande destruição, sendo que a natureza age com toda a naturalidade, como mostra para nós, por exemplo, a notícia de que o censo no Brasil de 2010 somou durante um ano 1.034.418 mortes só no Brasil. Então, durante um ano nós tivemos 1 milhão de mortos. E nessas catástrofes nós temos uma concentração maior. Mas o que nos chama a atenção é exatamente isso. Os desencarnes continuam como parte de uma lei natural, assim como o nascimento das pessoas que vêm do mundo espiritual aqui para o mundo físico continua acontecendo também de um modo absolutamente natural. Então a natureza é regida por leis que são imparciais, leis que são insensíveis, mas que promovem, de alguma forma, o crescimento e o desenvolvimento do mundo onde nós nos encontramos e também dos indivíduos que aqui se encontram.
né? Porque faz parte desse processo nós retornarmos ao mundo espiritual, voltarmos ao mundo físico, interagirmos com esse mundo, passarmos por todas as dificuldades que eles acabam nos oferecendo, mas sempre nos estimulando para esse crescimento. Embora nós não quiséssemos que fosse assim, as coisas são assim, exatamente pela nossa condição existencial, que mostra para nós ainda um grande atraso, uma grande inferioridade na condição moral e intelectual desse nosso estágio atual. Então é necessário que haja essas chacoalhadas emocionais, essas chacoalhadas psicológicas, para que a gente possa ver de um modo diferente a vida que nós temos hoje. Conforme nós formos evoluindo moralmente, porque lembrando que todas as experiências, todas, sem exceção, todas as experiências que nos tocam, nos estimulam para o progresso moral. A gente pode machucar o dedão do pé. A pergunta não é por que o dedão foi machucado, mas a pergunta é de que modo que nós vamos reagir com esse machucado. Daí então mostrando para nós que tudo que nos toca, que nos sensibiliza de alguma forma, nos leva a um tipo de comportamento, a um tipo de reflexão. E isso é uma forma de nos dar um impulso, nos elevar para essas reflexões e análise do nosso comportamento. De imediato, quando a gente analisa uma catástrofe do nosso ponto de vista imediatista, a gente não entende o seu sentido. Mas os espíritos nos chamam a atenção que se nós conseguirmos abranger a nossa visão, não para um momento específico da humanidade, mas para o desenvolvimento da humanidade como um todo, a gente vai perceber que essas mudanças deram impulsos para as gerações que vieram imediatamente a seguir para esse crescimento, buscando soluções para as dificuldades, tentando amenizá-la quando não for possível evitá-las, daquelas tragédias que o próprio homem acaba provocando, como fome, como doenças, tudo isso é consequência da negligência do homem. Quando a gente fala sobre mudanças climáticas, o homem é diretamente responsável por elas. Tragédias, acidentes que acontecem, o homem começa a tomar prevenções para evitar que isso aconteça. Só de falar em acidente de trânsito no Brasil e acidentes de armas de fogo, nesse último ano, nós temos um valor significativo, um valor assustador, mostrando a quantidade de gente que desencarnou motivada por essas situações. E isso não foi a natureza que causou. Acidentes automobilísticos acontecem pela imprevidência do homem. Desencarnes promovidos por violência acontecem pelo comportamento do homem com seu semelhante. Então nós vemos assim que conforme a gente vai se assustando e se impressionando com essas tragédias, com essas situações, nós mesmos vamos encontrando soluções. E isso já é para nós um grande crescimento. Porque a gente olha para o mundo de um modo diferente, sem indiferença, porque a gente já se sensibiliza com aquele fato, se preocupa com o semelhante, principalmente nessas grandes tragédias, onde aquela comoção geral leva o homem a se tornar mais caridoso, mais fraterno. E aí, então foi exatamente por isso que Kardec perguntou, nessa questão 737 que nós já estudamos, com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E a resposta é bastante objetiva, para fazê-la avançar mais depressa. E depois ele diz: só julgais as coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de alguns séculos. Então essa é a resposta que os espíritos nos dão. 738. Deus não poderia empregar para melhorar na humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? E aqui deu o discernimento, a convivência, a inteligência, para que o homem possa evoluir mais depressa. Mas pelo fato dele utilizar esses recursos, em vez de ser fraterno, ele acaba sendo muito mais individualista. Em vez de ser muito mais amoroso, ele se torna muito mais agressivo. Em vez de dividir aquilo que ele tem, ele acaba tomando posse daquilo que os outros têm. Daí então ele utiliza esses recursos para benefício pessoal. E aí então vem essas grandes tragédias e quebra essa barreira que o homem criou em torno de si mesmo para mostrar a sua fragilidade. 738a. Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe com os perversos. Isso é justo? Essa é uma questão interessante, porque até no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando tem aquela seção que diz assim: se fosse um homem mau, teria sobrevivido.
como se estar vivo no mundo de provas e expiações fosse uma gratificação para os homens de bem. E aí então, quando a natureza mostra para nós que chegou o momento em de nós retornarmos ao mundo espiritual, ela não faz seleção pelo caráter, pela posição social, pelas crenças. Ela simplesmente age de acordo com a programação existencial da humanidade e individualmente também de cada ser. Então, na verdade, mostra para nós que o homem de bem e os perversos sucumbem da mesma forma que nós temos aquela passagem no Evangelho que diz assim que o sol nasce para os bons e para os maus. Ou seja, o homem bom e o homem mau têm ali o seu percurso aqui no mundo terreno até o momento em que ele precisa retornar ao mundo físico, ao mundo espiritual, aprendendo alguma coisa, refletindo, realizando algum tipo de tarefa. Então, na verdade, ele é atingido ou não, porque mostra, imaginemos que um homem mau se encontra andando por um terreno que de repente tem um terremoto e ele desencarna. Ao mesmo tempo, na cama de um hospital, tranquilamente desencarna um homem bom. E a gente pensa assim, tá bom, o homem mau foi castigado e o homem bom não foi. No fim das contas, a gente analisa muito mais a forma do que o fundo, porque o fundo significa que os dois desencarnaram. Mas a forma como se desencarna, ela acaba sendo para nós o que provoca a maior impressão. E nós temos assim pessoas boas que desencarnam em acidentes de trânsito, pessoas boas que são assaltadas, pessoas boas que são contaminadas por doenças incuráveis. Então, na verdade, o desencarne, ele é por si mesmo parte desse processo de transformação. A forma como ele acontece é que nos impressiona. Daí, então, quando nós começarmos a dar o devido valor para esse processo, nós não entraremos mais em choque como nós entramos atualmente. Questão 738. Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas. Olha só a ideia de vítima que Kardec coloca. E os espíritos respondem, se considerássemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência, uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar. Aí mostra então aquelas pessoas que, muitas vezes, na nossa visão, acabam sendo vitimadas, acabam sofrendo mais do que o necessário. Mas aí mostra para nós que participar daquele processo doloroso, para muitos espíritos, embora ele não tenha culpas para dissipar naquele momento de sofrimento, para ele é uma oportunidade de avaliar o sofrimento alheio, dele se sensibilizar, dele transformar os seus próprios valores, e se aquele sofrimento para ele, que aparentemente é injusto, for vivido com grande resignação, ele certamente será compensado, tendo ali mais liberdades e facilidades para poder desenvolver e para poder aplicar esses valores que ele aprendeu. Kardec faz um comentário sobre essa questão. Quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo. Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Então, na verdade, assim, olhando a história da humanidade, a gente percebeu que nesse livro, As 100 Maiores Catástrofes da História, desde os tempos mais antigos, antes de Cristo, depois de Cristo, há milênios, há séculos, esses eventos vão acontecendo, e quando nós registramos, olha, tantas pessoas desencarnaram. Muito bem, se a gente pudesse fazer uma análise pontual, de pegar assim uma pessoa que desencarnou naquele momento, naquela idade, daquela forma, aprendendo alguma coisa, ele retorna ao mundo espiritual um espírito liberto, um espírito que tem a oportunidade de começar a renovar os seus valores, a renovar o seu modo de pensar, teve a oportunidade de reencarnar, e desencarnou e reencarnou e desencarnou tantas e tantas vezes, e nós focamos apenas na grande destruição que a natureza provocou. Sendo que, na verdade, a natureza simplesmente promoveu uma transformação. E muitas dessas transformações, Kardec analisa aqui na questão 739. Olha que interessante. Filhinha, pode começar a colagem, por favor. Bom dia, pessoal que chegou. Esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Quer dizer, tem algum benefício para o planeta, para a geografia, para o físico propriamente dito, apesar dos transtornos que eles provocam para os seres vivos que habitam esse planeta? Os espíritos respondem sim,
eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Então vamos imaginar, por exemplo, um terremoto. Um terremoto nada mais é do que um ajuste das placas tectônicas do planeta. Então ele se acomodou, depois dessa acomodação ela se estabiliza, e aí então depois de muito tempo ela permanece ali inalterada, permitindo que haja uma revitalização daquela região, na superfície daquela região. Quando a gente fala sobre vulcões, nada mais são do que escapes da pressão que existe, né, no magma do planeta, naquela camada que é pastosa. E ali então, naqueles ajustes, né, de pressão, há então esses escapes. E se não fossem esses escapes, o que aconteceria? A gente não sabe quais seriam as proporções. Quando se fala em terremotos, né, a Sandra mora em frente ao Vesúvio, e o Vesúvio, embora ele não tenha sido citado nesse livro, ou ele foi citado nesse livro, mostra exatamente a grande tragédia que aconteceu em Pompeia. Pompeia é uma cidade que ficava ali, né, no sopé daquela montanha. De repente aconteceu uma erupção vulcânica que matou ali milhares de pessoas que estavam dormindo, inclusive. Aliás, Pompeia hoje é praticamente um museu a céu aberto mostrando aquela grande tragédia. Basta vocês fazerem uma pesquisa que vocês verão pessoas que estavam acordando, pessoas que estavam correndo, pessoas que estavam dormindo foram petrificadas. E aí, então a gente se preocupa com a imagem, com a aparência do que acontece. Só que quando a gente pensa assim, tá bom, naquele caso, só que aquelas pessoas desencarnaram, voltaram para o mundo espiritual como qualquer outra. Não foram privilegiadas, não foram castigadas, apenas aprenderam alguma coisa que aquela experiência proporcionou, que para outros não era necessário. Porque a gente lembra que uma tragédia, né, a Ju colocando, né, tem uma mulher grávida petrificada, um homem escondido embaixo da mesa, o outro todo encolhido, e assim mostra, né, o drama que aqueles indivíduos vivenciaram, até porque a gente lembra que a forma de desencarne afeta de alguma forma o psiquismo das pessoas. Porque você vê naquele momento pavoroso, né, aquele momento aterrador, alguma coisa que você se pergunta, né, por que isso está acontecendo comigo, qual vai ser o resultado? E imediato o espírito retorna para o mundo espiritual de uma forma muito violenta e ele passa por um período de adaptação bastante difícil, aquela fase de perturbação que Kardec denomina para nós. Mas depois de recobrar o seu equilíbrio, ele começa a fazer uma análise do aprendizado que ele teve das necessidades para aquele momento. Nós pensamos hoje em aviões que têm quedas. Eu acho que não existe drama maior do que esse, de você se ver naquele momento. Faz uma citação do Titanic, que foi uma outra grande tragédia que sensibilizou a humanidade, mas pela forma como aconteceu. Porque ali não passou de 2.000, 2.000, 3.000 pessoas. E quando a gente analisa um tsunami que matou 300 mil, a gente percebe que o tsunami nada mais era do que um piscar ali, do que um cisco, no momento, no quadro das grandes tragédias. Nós vimos aqui 7 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas, incontáveis milhões de pessoas. E de repente a gente vê um avião caindo e se preocupa, olha, aquelas 200 pessoas desencarnaram, que grande tragédia. Então, na verdade, nós nos preocupamos com uma forma, mas o fundo continua sendo a mesma coisa. Bom dia, Luísa. O Nando colocou para nós, existe um documentário bom na internet, da BBC Pompeia, O Último Dia, se tiver a oportunidade de procurar, sobre Pompeia, né? Então, um documentário da BBC de Londres, que fala do último dia de Pompeia. Eu cheguei a ver esse documentário, Nando, bem interessante. Traz para nós ali como foi aquele último dia, né? Como teria sido para aquelas pessoas aquele último momento em que saem ali as primeiras, a primeira nuvem de fumaça, depois as pedras são lançadas, depois lava também é lançada a quilômetros de distância e tudo aquilo acontece. Então mostra para nós a forma, mas o fundo continua sendo simplesmente um processo de desencarne. Falávamos também aqui do ponto de vista físico sobre, por exemplo, os furacões. Os furacões são movimentações de massas. E a partir do momento em que nós começamos a equilibrar a temperatura do planeta, no que diz respeito ao seu clima, na temperatura da água, aí então começa a se estabilizar e esses fenômenos começam a diminuir. Mas como nós forçamos a natureza a se adaptar numa determinada condição que não é própria dela, ela mesma reage buscando esse equilíbrio. Seria mais ou menos como se nós empurrássemos um balanço num playground, num pequeno parque de diversões, segurássemos um balanço naquela posição inclinada e ficássemos segurando.
Quando nós soltamos aquele balanço, ele naturalmente vai fazer um movimento de pêndulo até se estabilizar na posição mais baixa, pela força da gravidade. Então, na verdade, a natureza sempre busca o seu ponto de equilíbrio. E quando nós, pelas nossas ações, no caso das mudanças climáticas, forçamos a natureza a se adaptar de uma forma diferente, ela por si mesma retorna ao ponto de equilíbrio. Só que aí então nós analisamos como tragédias pelo fato de nos atingirem, mas que na verdade a natureza simplesmente está se ajustando, se adaptando. Então, terremotos, vulcões, maremotos provocados por terremotos subterrâneos, né, subaquáticos. Nós falamos de furacões, de tornados. Tudo isso é a natureza buscando o seu próprio equilíbrio e funcionando de acordo com os elementos, de acordo com as condições que o planeta oferece para ela. Então a natureza simplesmente age por si mesma. Nós, pelo fato de estarmos ali no meio da situação, no meio do evento, nós sentimos então a destruição. É mais ou menos aquele ditado, né? Na luta entre as ondas e o rochedo, quem sofre são as ostras que estão grudadas ali no meio. Então, na verdade, é a ostra que está no lugar errado, na hora errada, na condição errada. Porque as marés e a rocha estão se entendendo desde os tempos mais antigos. Então a mesma coisa acontece com a humanidade. Só que nós não estamos ali por acaso. Lembrando que estar aqui no mundo físico, interagindo com os eventos que ele nos oferece, faz parte do nosso crescimento para desenvolver os nossos valores, a nossa inteligência e até mesmo quebrar barreiras que nós criamos em torno de nós, como dissemos há pouco, solidificando cada vez mais o nosso egoísmo. Essas barreiras então são quebradas e a partir do momento em que nós não necessitamos mais vivenciar essas experiências, pelo fato de já termos encontrado um grau evolutivo mais avançado, nós naturalmente seremos migrados para mundos mais equilibrados, enquanto outros espíritos virão para cá para desenvolverem-se da mesma forma que nós desenvolvemos. Hoje é interessante, hoje é um dia especial, porque é o último dia que a minha sobrinha vai frequentar a escola, onde ela esteve por 15 anos. Né? Então ela assim, já está no período de formatura, hoje é o último dia de aula. Então ela olha para trás e percebe 15 anos frequentando a mesma escola. Conseguiu passar por todos os anos, conseguiu superar cada etapa para chegar no último dia e se despedir daquela escola. Então ela olha para trás dizendo assim, bom, eu não preciso mais dessa escola. Só que ao mesmo tempo que ela se despede da escola 15 anos depois, outras crianças estão se inscrevendo para entrar lá nos anos nos anos iniciais, na fase inicial da sua vida estudantil. Então percebe o que? Enquanto outros saem dessa fase, outros começam essa fase. Mas a escola por si mesma se encontra ali. A sua estrutura, os seus recursos humanos, o seu planejamento pedagógico, está ali, pronto para dispensar aqueles que já não necessitam mais dela e receber aqueles que estão chegando. Assim é o nosso planeta. Uma grande escola que tem ali todos os seus recursos, tem todos os seus eventos, tem a interação daqueles que são mais avançados, daqueles que são mais novos, mas todos aprendendo daquilo que ela pode oferecer. A partir de agora ela vai, no caso da minha sobrinha, vai para um nível superior, vai entrar nesse nível superior, enquanto outras pessoas estão se formando. Começa a entrar numa nova fase de aprendizado, não necessitando mais daquelas obrigações, daquele rigor, mas agora o faz por opção. A gente lembra que a escola é obrigatória, a universidade é opcional. Então ela já saiu das obrigações, entra nas opções. Nós estamos numa fase aqui no nosso planeta vivendo obrigações. Você deve vir para cá, você deve viver essas experiências, você deve sofrer e conquistar tudo aquilo que o mundo te oferece. Quando você passar dessa fase, você vai começar a fazer opções. Olha que análise interessante. Vivendo o homem do mundo, exatamente. Quando atingirmos um grau mais elevado, nós começaremos a viver mundos mais sutis e experiências diferentes, que não são tão dolorosas. Mas enquanto nós necessitarmos promover essas transformações que são ainda bastante radicais, pela grosseria daquilo que trazemos dentro de nós, nós precisaremos ainda desses impactos que são bastante dolorosos, bastante chocantes para nós. Mas vai chegar o tempo, e isso depende de cada um de nós, felizmente a humanidade vai se elevar. Mas muito mais do que a humanidade se elevar, individualmente os homens estão se elevando.
Certamente ainda temos muito o que fazer. As experiências que nós vamos viver aqui nesse nosso mundo, elas serão modificadas de acordo com as nossas necessidades, mas ainda somos seres que dependem desse mundo, que precisam daquilo que o mundo vai oferecer. Então, estar no mundo de provas e expiações é uma necessidade que eu tenho, muito bem. Só que eu não preciso vivenciar tantas dores, como acontece, né? Exatamente o mal necessário para a evolução moral. Aquilo que eu coloquei para vocês. Né? É um estudo interativo, Adrinus, bom dia. Bom dia, professor, bom dia, pessoal. Então, na verdade, nós temos ali, é uma experiência que nós estamos vivendo. É uma experiência que nós estamos passando, pela qual nós estamos passando, com necessidades. Então a gente pensa assim, muito bem, tem pessoas que vivem aqui nesse nosso mundo, que nasceram numa vida bem estruturada, numa família bem estruturada, numa família bem espiritualizada, né? Te enganei, né? Então tá bom. Numa família bem espiritualizada, numa família com uma boa condição moral, com uma boa condição financeira, alguém que tem todas as oportunidades para crescer como ser humano, enquanto do outro lado do planeta tem pessoas que vivem na miséria, lutando para suas necessidades mais básicas. Então a gente percebe o quê? Que embora o nosso planeta seja uma grande escola, cada departamento dessa escola oferece um tipo de experiência. Aquelas mais dolorosas para aqueles que precisam de um impacto maior e aquelas mais sutis para aqueles que não precisam sofrer tanto. Então mesmo no nosso mundo nós temos setores, de acordo com a necessidade de cada grupo, de acordo com a necessidade de cada indivíduo, de cada comunidade. Essa é a maravilha que nós percebemos então no planejamento divino para promover o nosso crescimento pessoal. Estamos no mundo de provas e expiações, mas vivendo experiências com graus diferentes. A partir do momento que atingimos um grau mais elevado, que já não temos mais necessidade de vivenciar as obrigações que o mundo nos impõe, e aí então passaremos para aquele mundo de opções, onde nós fazemos escolhas mais equilibradas, porque o nosso livre-arbítrio se desenvolveu. Se eu tenho mais capacidade, se eu tenho mais responsabilidade, então eu tenho consequentemente mais liberdade. Enquanto eu não atingir esse grau de entendimento, eu continuarei vivendo, sendo conduzido pelas influências do mundo que eu vivo. Essa é a beleza que nós temos hoje, quando a gente começa a analisar do porquê de nós vivemos num mundo como esse, quanto tempo isso vai durar, por que as coisas acontecem. Exatamente porque nós necessitamos de experiências dessa forma. Mais do que isso, somente aquelas respostas que se encontram cobertas pelo véu divino, que nós não somos ainda capazes de vislumbrar. 740, vamos em frente. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-o às voltas com necessidades mais duras? Aquilo que nós colocamos agora há pouco. Todas as experiências que nós vivemos são experiências morais. Se você por acaso está desempregado, e esse desemprego te provoca algum tipo de dificuldade, a questão não é fazer você sofrer a dificuldade, é fazer você se modificar diante da dificuldade, a forma como você reage diante dela. Se por acaso tem alguma doença que atinge a sua família, que te atinge diretamente, a questão não é te fazer sofrer a doença em si, mas é perguntar para você como você vai reagir diante dela. Se você vive na miséria, passando dificuldades das mais básicas, a questão não é a fome, a questão não é a falta de uma habitação, a questão não é a violência desse ambiente, é de que forma que você reage. Você vai se entregar para esse ambiente ou você vai lutar para poder superar essas dificuldades. E é essa luta que denota o crescimento moral do homem. A mesma coisa acontece diante de todas as dificuldades. Perguntado então, se não seriam provas morais, respondem os espíritos, os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então temos aqui várias situações. Então é colocado para nós assim, ocasião de exercitar a inteligência. Muito bem. Quando a gente faz uma análise, no Japão em especial, dessa última tragédia que aconteceu, onde tivemos ali uma tsunami, né, uma experiência que o Japão viveu há algumas décadas, que trouxe, né, que deixou um trauma nas gerações passadas e agora traumatiza as gerações atuais e vai levar essa lembrança para gerações futuras.
mostra para nós ali um terremoto, vazamento nuclear, enchentes, destruição de um modo geral. Se nós analisarmos a estrutura do Japão, nós perceberemos que os seus prédios são construídos de tal forma a evitar os danos maiores. Questões de segurança com relação ao uso da energia nuclear e também para a evacuação em massa, nós tivemos ali algumas imagens vindas daquele país que mostravam rachaduras pavorosas nas autoestradas que eles possuem. Em uma semana eles conseguiram refazer aquela estrada. Dá a impressão de que era uma outra coisa de outro mundo. Isso mostra o quê? Uma capacidade que o homem tem de se adaptar às dificuldades e de se regenerar diante dela. É o uso da sua inteligência em benefício do seu próprio crescimento. Durante muito tempo, se nós não tivermos esses impulsos, e nós vamos aprender isso depois estudando sobre as guerras, vai ser o nosso próximo tema aqui do Livro dos Espíritos, nós veremos que o homem utiliza a sua inteligência para a sua satisfação pessoal. E poucos são aqueles que utilizam a sua inteligência para o crescimento coletivo. Aquelas mentes missionárias que chegam e aplicam as suas inteligências para o desenvolvimento da sociedade. Do contrário, o homem é sempre estimulado pela sua própria ambição, pela sua própria necessidade. Eu sou inteligente, você acha que eu vou doar as minhas horas, doar as minhas capacidades intelectuais para poder ficar aliviando a vida dos outros? Eu quero é crescer, eu mesmo crescer, pelas minhas próprias forças. E aí então mostra o quê? Um individualismo. Eu não quero mal para os outros, mas eu quero o meu próprio bem. A gente não fala daqueles que querem destruir, aqueles que querem promover sofrimento. A gente fala das pessoas comuns. As pessoas comuns visam o seu próprio desenvolvimento e o desenvolvimento das pessoas que estão próximas, aquelas que são envolvidas pelo seu afeto. Poucos são aqueles que saem, que passam pelos muros de suas próprias casas para poder olhar as necessidades dos outros. Daí então, quando surgem essas grandes tragédias, os homens juntam as suas forças para poder buscar soluções coletivas. A gente vê muito isso, né? A gente vê muito isso nos filmes de tragédias, né? Filmes catástrofes que surgem atualmente. Ou é um meteoro que vai surgir, ou é uma tempestade elétrica, ou é um grande terremoto. A gente vê muito isso nos tempos atuais. Mas o mais interessante do que o homem fixar o seu interesse na tragédia propriamente dita é mostrar que diante de todas as tragédias há uma união de esforços para tentar resolver o problema, minimizar aquilo que acontece. De repente tem uma invasão alienígena. Tem uma epidemia que destrói ali grande parte da humanidade. A gente percebe a reação das nações buscando esforços coletivos para tentar fazer com que aquilo se resolva. Ou seja, intelectualmente o homem cresce buscando novas soluções e moralmente ele se junta, elevando os seus valores para tentar fazer com que aquela dor seja minimizada. Então ele tem aí, primeiro, exercitar sua paciência, como os espíritos colocaram. Segundo, mostrar sua paciência. Ele cai, depois ele levanta de novo. Ele cai novamente e torna a levantar. Isso mostra o quê? A sua paciência, a sua persistência, a sua força. E a resignação ante a vontade de Deus. Essa resignação já é uma questão mais espiritual. Porque primeiro você diz assim, bom, Deus está no controle de tudo. Por que ele permite que essas catástrofes aconteçam? Aí então a gente começa a entender as intenções de Deus, pretensiosamente, naturalmente, como se a gente pudesse penetrar nos desígnios de Deus. Mas a gente começa a pensar assim, mas espera aí, Deus projeta para a vida do homem determinadas experiências para o seu crescimento. Dentre essas experiências estão algumas lutas, algumas dores que fazem parte desse processo. Mas lembrando que o espírito é imortal, que ele não é o corpo físico, mas ele é o espírito que se ocupa desse corpo físico, ele pode, então, transformar a sua vida, passando para o mundo espiritual, depois voltando e aprendendo e acontecendo. Então, na verdade, Deus não está ali de olhos fechados, ou Deus não é seletivo, escolhendo quem sofre e quem não sofre. Na verdade, ele seleciona quem aprendeu e quem precisa aprender. E aí, então, aceitando essa determinação, a gente vive a nossa vida sem revolta,
sem individualismo, porque a gente percebe muito isso em alguns outros filmes que mostram para nós aquelas grandes hecatombes nucleares, que mostram assim a destruição da estrutura da Terra, grande parte da humanidade sucumbiu, e então o homem começa a se tornar egoísta, porque ele pensa assim, olha, eu tenho que sobreviver, então é cada um por si, Deus para todos, e ainda coloca Deus na parada, como se ele tivesse alguma coisa a ver com isso. E isso é claro para nós, mostrando, olha, a catástrofe por si mesma, ela provoca essas transformações, mas a forma como o homem vai reagir é o que vai mostrar o seu entendimento a respeito dessa experiência. Daí então ele começa a desenvolver a resignação, quando ele diz assim, olha, é difícil, é complicado, mas eu aceito isso como experiência e vou continuar vivendo. Porque se o homem não aceitar, a única coisa que ele vai fazer é começar a se estribuchar dentro de uma gaiola, porque talvez, Flávia, dependa do tamanho do texto que você está escrevendo. Se ele for muito longo, o pautal-que bloqueia. Então você tem que escrever por partes, tá? Se for um texto muito longo. Ou se tiver espaços ou coisa parecida. Tá? Deve ser isso. Então a gente percebe o quê? Que o homem, na verdade, a gente pode colocar assim, que a Terra, o nosso planeta, é uma grande gaiola. Gaiola portando pequenas gaiolas. E cada um de nós tem a nossa própria gaiola. Eu tenho a minha, pela vida que eu tenho, pelo corpo físico que eu tenho, pelas experiências que eu preciso. Cada um de vocês tem a sua. Quando nós aceitamos essa nossa reclusão necessária para o nosso aprendizado, nós então vivemos dentro dessa gaiola, mas cantando pela vida, cantando por aquilo que ela pode nos oferecer, esperando o momento da libertação. Manda em PVT que a Vaninha cola para você então, Flávia. Mais ou menos isso, Bela, cada um no seu quadrado. Então nós podemos viver dentro dessa gaiola, que é uma experiência necessária para nós, aprendendo, produzindo, fortalecendo, analisando. Agora tem uma outra forma da gente viver dentro da nossa gaiola, que é a gente se chacoalhando, batendo nas grades, gritando o tempo todo. A ideia é assim, nós vamos conseguir abrir a gaiola pelo fato da gente se revoltar de estar dentro dela? Certamente que não. A gente vai se machucar. Nós temos aí muitos passarinhos que estão presos em suas gaiolas, com as asas machucadas, as penas caídas, os bicos todos feridos, porque ele se revoltou querendo quebrar aquilo que para ele é uma experiência necessária. E aquele que demonstra resignação é aquele que canta. Canta pela vida, canta pelas dificuldades, canta pela conquista. Esse é o normal da Terra, infelizmente ainda. Mas felizmente nós já encontramos ali os indivíduos que estão se espiritualizando, entendendo o porquê das suas experiências. Aí então ele já começa a viver de um modo diferente. E a pergunta que a gente faz, como é que nós vivemos dentro de nossas gaiolas? Nós estamos gritando e batendo as asas e chacoalhando, ou a gente olha para cima e canta diante de tudo aquilo que a vida nos oferece? É muito comum as pessoas dizerem assim, sinto muito, mas eu não aceito isso. A vida vai se transformar pelo fato dele não aceitar? A vida, por acaso, vai deixar de oferecer para ele as oportunidades que ele precisa pelo fato dele se rebelar contra ela? Voltamos à minha velha frase de cabeceira. A vida conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que a nega. A vida é assim. Quando a gente se rebela, nós somos arrastados por ela. Porque nós temos uma programação e essa programação vai se cumprir, mais tempo ou menos tempo. Pois é, exatamente, Adrinos. Quando a gente precisa vivenciar essa experiência. Tem uma frase interessante que diz assim, um pensamento muito interessante, que eu gosto, de um livro chamado Estação da Vida, que ele diz assim, aqueles que não aprendem com os próprios erros são os ingênuos. Aqueles que não aprendem nem com os próprios erros são os arrogantes. Aqueles que aprendem com os erros dos outros são os sábios. Então muitas vezes nós aprendemos com os erros e não repetimos. Porque o próprio Gandhi também trouxe um pensamento interessante, ele diz assim, do que vale a liberdade se eu não tenho a liberdade de errar? Então, na verdade, o erro para nós é uma fase de aprendizado. Agora, quando nós não aprendemos com os próprios erros, aí então é arrogância. E a arrogância, a vida trata de um modo diferente. Então a gente aprende com a rebeldia, sofre aquela dificuldade e diz assim, bom, esse não é o caminho. Já aprendemos.
Muitas vezes nós temos flagelos pessoais e outras vezes nós enfrentamos flagelos coletivos. Mas sempre faz parte do nosso aprendizado. A Flávia colocou: as tragédias nos levam a refletir sobre o nosso comprometimento com o outro, exercitando amor ao próximo, solidariedade entre os outros, mas muito mais do que isso, Flávia. Muito mais do que o comprometimento com o outro e amor ao próximo, é o amor por nós mesmos. Essa é a grande diferença. O amor por nós mesmos. Deixa eu ver o que você quer exatamente. Ô minha cara Sandra. A frase, deixa eu colar para você que fica mais fácil. Tá aqui, ó, estação de desembarque. Eu tinha ela anotada aqui em algum lugar. Falei assim meio que de improviso. Tá aqui, ó. Tá? Essa aqui é a frase. E aqui o que o Gandhi disse para nós. Tá aqui, ó. Nessa passagem. Tá, então, quer dizer, faz parte do nosso aprendizado. Então, na verdade, a resignação para nós é a aceitação dessa condição difícil que nós estamos enfrentando. Mas não aquela aceitação de ficar sentado chorando. Porque muitas pessoas dizem assim: ah, eu aceito essa dificuldade. E chora, e chora, e chora. E fica com a vida paralisada. Na verdade é assim: opa, eu caí. Então eu preciso levantar. Ontem eu assisti a um filme semelhante àquele filme O Homem de Família, que vocês lembram, que ele dormiu, acordou numa outra situação difícil da vida dele, num outro caminho que ele poderia escolher. E só que esse filme era semelhante a esse. E só que por acaso era um filme evangélico, eu descobri depois que eu comecei a assistir. Eu falei: bom, já que eu estou aqui, deixa eu ver até o final. E teve um ensinamento muito bacana que foi dito num sermão de um pastor naquele filme, que ele dizia assim: Deus supre as nossas fraquezas com a sua própria força. Então, na verdade, quer dizer, nós estamos aqui com a nossa fragilidade, com as nossas limitações, mas não estamos sozinhos. Nós estamos sempre acompanhados. Né, OVNI, bom dia Balque, grande amigo. Nós estamos sempre acompanhados. E essa resignação, essa conexão com o mundo espiritual, faz a gente ver o mundo de modo diferente. Faz a gente ver o mundo, as experiências dolorosas, por uma perspectiva diferente. Essa é a situação. Adri nos colocou para nós: é muito difícil amar alguém de verdade. Normalmente o ser humano ama por medo, ou por isso, ou porque isso o agrada. Amar por amar, como Jesus, é difícil demais, né, para fazer isso sem transformação. E a gente percebe o seguinte, Adrinos, que muitas vezes, para desenvolver o amor, é importante que nós, primeiro, nos tornemos pessoas mais sensíveis. Porque amor pelo outro, a gente só consegue vivenciar quando a gente sente a dificuldade dele e tem a vontade de ajudar. Então o amor, da forma como Jesus trouxe para nós, são poucos aqueles que conseguiram vivenciar ainda, isso porque eles já atingiram esse grau de entendimento. Agora, para nós que estamos vivendo ainda esse amor mais passional, esse amor mais egoísta, esse amor mais restrito, é um amor sincero da nossa parte, só que ainda é um entendimento equivocado. Quando eu falo assim: eu amo a minha família, mas eu amo mais a minha família do que a sua família, é absolutamente natural. E é natural que você pense assim também. Só que conforme o tempo vai passando, a gente vai ultrapassando essas barreiras dos nossos limites e abrangendo cada vez mais a humanidade. Vai chegar um momento em que a gente vai chegar nesse limite. Mas por enquanto a gente está aprendendo a amar a nós mesmos, ainda de uma forma egoísta. Amar as pessoas que a gente gosta é ainda um amor mais setorizado, né, mais limitado. A gente consegue se sensibilizar com a dor alheia. Então, na verdade, com o passar do tempo, cada vivência que a gente tem, esse amor vai se expandindo cada vez mais. O nosso raio de ação vai se expandindo. A gente começa a se sentir sem altruísmo, exatamente, né? Um amor mais limitado, mais próximo. Não é maldade, é apenas uma forma que nós entendemos ainda de um modo equivocado. Então, quer dizer, nós estamos aprendendo a amar. E esse aprendizado ainda tem os erros, tem os acertos, tem os equívocos, tem interpretação errada, mas vai chegar o dia, essa esperança a gente não pode perder. A forma como Jesus nos amou aqui todos, quando ele veio para cá e mostrou um amor incondicional e igual por todas as pessoas, não significa que ele não tinha preferências. Ele amava muito mais os seus apóstolos pela afinidade, mas quando ele olhava para um soldado, para uma pessoa doente, ele corria para ajudar. Então, na verdade, amor
significa esse sentimento incondicional. Mas nós temos os nossos afetos especiais. Então a gente vai começando a sair dos afetos especiais e entrando para aquele sentimento mais abrangente. Faz parte do nosso aprendizado. E esses impactos, esses choques que nos dão essa chacoalhada, vão nos despertar esse sentimento mais abrangente. A Romana colocou, eu estava procurando aqui, e achei onde falava das grandes partidas coletivas, onde diz: as grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas, tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências e o de dar maior ascendente às ideias novas. Quer dizer, nós que observamos de fora ou passamos por experiências dolorosas de grandes tragédias, grandes partidas, fazem com que essas experiências fazem com que nós nos sensibilizemos cada vez mais, e isso faz com que haja essa transformação no espírito da massa. E a massa reflete aquilo que individualmente nós sentimos. Naquele momento em que houve aqui no Brasil as enchentes no Rio de Janeiro, as enchentes lá em Santa Catarina, no Nordeste também, todo mundo correu para poder fazer doação de mantimentos, doação de roupas, doação de dinheiro, para poder ajudar na reconstrução da vida daquelas pessoas. Sem isso, nós não faremos absolutamente nada. Pessoas que nunca faziam doações começaram a fazer a partir dali. Essa é a beleza dessas experiências que para nós é dolorosa. Né? Deixa eu ver aqui. Eu colei um pouco acima, o Sandra. Mas vocês perguntaram a minha frase de cabeceira, né, Fábio? Ela foi escrita por esse cara aqui, ó. Tá? Por esse cara, por Tagore. E ele diz assim, que a vida conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que a nega. Tá? E esse dos próprios erros, minha cara, já colhi para você aqui, ó. Vai de novo. Vamos lá. Esse aqui, ó. Tá? Saiu? Saiu, né? Deixa eu pegar aqui a frase toda, peraí. Aqui eu peguei errado, peguei só uma parte dela. Tá aqui, ó. Prontinho. O soldado colocou, né? É aí que entra a educação para que as pessoas passem a colaborar, mesmo que motivadas por interesses tortuosos. E vai chegar um momento, né, soldado, em que a gente vai tomar essas iniciativas sem precisar passar por tragédias. Tragédias por tragédias a gente tem o tempo todo. Você anda na rua, vê crianças abandonadas, vê pessoas se drogando, vê pedintes pedindo o básico para se alimentar, vê pessoas cambaleando pelas ruas, implorando por auxílio da sociedade porque estão doentes. Tragédia por tragédia a gente tem o tempo todo. Só que a gente precisa dessas grandes comoções coletivas para a gente poder tomar iniciativas. Quando a gente começar a perceber que quando a gente começa a se mobilizar por pequenas causas e não somente pelas grandes causas, nós já promovemos grandes transformações dentro de nós. E aí então, nós, crescendo interiormente, já nos desvinculamos dessas necessidades primitivas de grandes impactos para o nosso desenvolvimento. Faz parte do nosso crescimento. Em essência, somos seres divinos, apenas nos resta aparar as arestas e crescermos. É o básico. São os passos iniciais do nosso crescimento. Né? O Hermes colocou, porque esperam que os outros lhe tragam felicidades, né? Não é capaz de construir sua própria felicidade ainda. Vamos para o nosso último item aqui, 741. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Ou seja, é dado ao homem, é permitido que o homem afaste esses flagelos que o atingem? Resposta dos espíritos: sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são as consequências de sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode afastá-los, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe, em menor ou maior proporção, a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. Quer dizer, além dele passar por essas dificuldades, ele ainda se torna arrogante, acreditando que ele tem o direito de pôr e de dispor. Quando a gente fala de uma visão mais científica, quando a gente fala de uma visão mais técnica,
mais cética com relação ao mundo espiritual, o acaso é o responsável por essas tragédias. Quando a gente fala, por exemplo, com um cientista e diz para ele assim, olha só, aquele terremoto matou tantas pessoas. Ele vai dizer assim, acontece, né? É o acaso que fez isso. As pessoas estavam num lugar de instabilidade geológica, acabou tendo um terremoto e elas desencarnaram. Mas por que elas tinham que passar por isso? Porque sim, porque elas estavam no lugar errado. Então, na verdade, o homem materialista começa a perceber que é a natureza que rege os nossos desígnios de acordo com o seu próprio sabor, de acordo com sua própria vontade, e que não existe um motivo para aquilo acontecer. A gente vê, por exemplo, Hermes, principalmente na época que houve a tsunami, ou o tsunami, lá em Sumatra, turistas. Eu estava na minha casa tranquilamente, vivendo a minha vida, trabalhando, guardando meu dinheiro. Aí eu cismei de comprar uma passagem para ir para o paraíso natural. Fui para lá e fui pego por aquela tragédia. Quer dizer, o acaso que me levou até lá, o acaso que fez com que eu sofresse tudo isso, se nós alimentarmos esse pensamento materialista, a gente percebe que as pessoas não vão compreender o porquê delas estarem vivas, já que toda a vida dela é regida pelo acaso. Mas infelizmente a maioria age assim, por não entender, não conseguir interpretar esses sinais. De ver assim, olha, a nossa vida tem um sentido, nós somos imortais, nós estamos encarnados, nós podemos desencarnar a qualquer momento, a gente não sabe qual é o dia de amanhã, mas o importante é que a gente está vivendo a nossa vida aqui hoje. E se a cada dia eu posso fazer planejamento a longo prazo, mas eu tenho que viver o meu dia atual, o meu presente, da melhor forma que eu puder. De fazer valer a pena a nossa existência. De poder fazer com que cada ação, cada pensamento nosso, seja sempre por uma intenção produtiva. Porque a gente tem essa expectativa de que no futuro, de que no futuro nós vamos colher os frutos dessas escolhas que nós fazemos hoje. Se eu não tiver um futuro para poder me planejar, eu vou viver minha vida do jeito que ela oferece, do jeito que ela aparece. E aí, então eu vou sofrer todas as consequências do meu egoísmo, da minha ignorância, da minha incompreensão com relação àquilo que eu vivo hoje. Daí então, que nós podemos diminuir os efeitos desses flagelos, mas a diminuição dele não nos isenta das nossas necessidades, só estaremos isentos com o nosso crescimento pessoal. Isso que é o mais importante. Aqui então, comentário de Kardec a esse respeito. Entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados em primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos atenuar tantos desastres? Algumas regiões antigamente devastadas por terríveis flagelos não estão hoje resguardadas? Que não fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência e quando, ao cuidado de sua preservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para os semelhantes? Esse comentário com Kardec mostra a necessidade que o homem tem de evoluir, de crescer espiritualmente, porque o nosso crescimento hoje, ele se baseia no meu crescimento social, no meu crescimento financeiro, no meu crescimento material. Quando a gente fala assim, olha, o homem está aqui hoje para poder vivenciar, para poder aprender a se tornar um ser humano melhor. Aí lá no fundo da sala a gente vai ver aquelas vaias, Ei, Caxias, Só que na verdade é isso o objetivo nosso. Basta ver que o espírito continua vivo depois de desencarnar, levando consigo somente as experiências morais que ele foi capaz de desenvolver. Do contrário, ele vai continuar simplesmente se iludindo. Todo mundo quer conforto. Só que o conforto tem um limite. Porque muitas vezes eu quero o meu conforto em detrimento do sofrimento do outro, em detrimento do sacrifício do outro. Se eu continuar vivendo essas experiências por mim mesmo, onde cada um por si, a lei do mais forte que rege a nossa vivência, certamente a gente vai continuar alimentando esse egoísmo, e para quebrar esse egoísmo, somente experiências dolorosas como essas. Daí então todos nós somos convidados
a essa transformação moral. Eu posso não conseguir fazer muito pelas pessoas, mas o mínimo que eu puder fazer com esses valores positivos que eu desenvolver, já vai ser alguma coisa. Eu estou exercitando, estou colocando em prática. Eu estou absorvendo cada vez mais o real significado desse aprendizado. E aí então eu vou crescendo espiritualmente. Não importa se eu cresço numa favela, não importa se eu cresço numa mansão. Porque as experiências da vida me dão recursos ou me tiram recursos. Vai depender daquilo que eu preciso. Como diz o ditado popular, Deus não dá asas à cobra. Imagina nós que somos doentes, se ficássemos expostos diante do objeto da nossa doença. Se eu sou um viciado, fico o tempo todo exposto e tendo ali à minha disposição o objeto do meu vício. Eu vou me aprofundar cada vez mais nessa patologia e não vou conseguir crescer. Imagina se eu sou alguém que precisa de uma restrição alimentar e eu tenho toda a liberdade para poder comer. Eu só vou agravar cada vez mais a minha doença. Se eu sou uma pessoa agressiva e eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, para poder agredir quem eu quiser, eu vou me aprofundando cada vez mais nessa patologia. Daí então que essas restrições que vão surgindo para nós são restrições que na verdade são lições para o nosso crescimento. E a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente tem hoje é o que a gente tem de necessário para o nosso aprendizado. Se nós não soubermos aproveitar, nós teremos que aprender de novo. É a criança repetente. Muitos de nós aqui somos espíritos repetentes. Tivemos oportunidade no passado, fizemos escolhas erradas. Estamos aprendendo de novo. A gente tem ali tudo que é mal feito, tem que ser feito 2 vezes, não é assim? E a segunda vez é sempre mais dolorosa do que a primeira. Muitos de nós estamos na 5ª vez, na 6ª vez, sendo que poderia ser simplesmente a primeira vez. Então a gente olhar para a nossa vida hoje, saber discernir o certo do errado, saber analisar as consequências de cada ação da nossa parte, saber aproveitar cada oportunidade que a gente tem de fazer o bem, porque o bem que a gente faz é o bem que a gente desenvolve dentro de nós. A princípio pode parecer uma frase muito piegas. Ah, mas que coisa, que idealismo mais bobo, que idealismo mais fútil. Então a gente vai viver no nosso egoísmo, continuando ainda presos às lições mais dolorosas. É assim, é questão de escolha. Por que eu tenho que ser bom? Porque o bem que eu construo vai ser a paz que eu vou ter no futuro. Eu não estou sendo bonzinho apenas por uma questão de escolha do nada, para ter preferências. Na verdade, a bondade que nós desenvolvemos é o crescimento pessoal que vai nos libertando cada vez mais dessas dificuldades que a vida oferece para nós. Se nós queremos mudar de escola, é a oportunidade que a gente tem de crescer com as nossas próprias ações. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, pontualmente, às 10 horas e 31 minutos, nós encerramos aqui então o 2º item, flagelos destruidores, lembrando que na próxima quinta-feira, agora no dia 22, vai ser o nosso tema livre. Tá? Então amanhã, quarta-feira, a gente volta a falar do Livro dos Médiuns, Noções Preliminares. Nós estamos estudando aquela questão, existem espíritos? Estamos falando dela. Na próxima quinta-feira, nosso tema livre. E a semana que vem, a nossa última semana de aula esse ano, de estudo esse ano, entrando em recesso no dia 24 e voltando do dia 9 de janeiro. Então eu vou passar para a nossa amiga Beth, que já estava ali de molho